Estamos perante Pedro Soares, Comissão Parlamentar da Agricultura. Sabemos que o kiwi, a produção de kiwi é uma produção muito rentável, portanto, um setor bastante positivo. O que é que vê nesta produção de kiwi? É o facto de as associações de kiwicultores serem fortes ou também haver uma vertente enorme de colocação no mercado no que diz respeito ao kiwi? Sabe que este congresso que eu tive a oportunidade de assistir, em nome da Comissão Parlamentar de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, é, de certo modo, uma surpresa, porque a ideia que, por vezes, a opinião pública tem relativamente à agricultura é que é um setor estagnado, com pouco desenvolvimento. E, de facto, a fileira do kiwi dá-nos bem o exemplo do que pode ser a agricultura no nosso país. Nós temos condições excepcionais, tanto em termos de terreno como em termos climáticos, de exposição ao sol, etc., muito importantes para a produção agrícola. Não só no kiwi, noutras produções, noutras culturas no nosso país. E, portanto, este esforço de organização que a Associação Portuguesa de Kiwi está a desenvolver, em conjunto com as grandes potencialidades de mercado que este fruto tem, julgo que podem rapidamente dar um papel relevante, uma maior relevância a esta fileira no contexto nacional da produção agrícola. E isso é muito positivo. Pensamos que o Estado, o Ministério da Agricultura, tem que olhar para estes setores com olhos que sejam não os de estarem apenas a subsidiar agricultores, mas sinto que eles são muito importantes para a nossa economia. Tem que agilizar os procedimentos em relação ao PRODER, portanto, que são os fundos comunitários para a agricultura. Tem havido muitos atrasos e esse problema tem que ser enfrentado e resolvido. Temos que dar apoio à organização dos agricultores e, portanto, tudo isso parece-me que este segundo congresso do kiwi permitiu conversar, discutir e consciencializar mais os agricultores, mas também a opinião pública em geral, sobre a importância da produção agrícola. Sabemos que muitas das vezes os agricultores culpam um pouco o Estado, o Governo, mediante os partidos que lá estão, como culpados da nossa agricultura não estar em desenvolvimento, ou até próprio a Comunidade Europeia. Mas há um factor muito importante, que é exatamente a união dos agricultores. Eu penso que isso é essencial para o bom sucesso da nossa agricultura. Sim, exatamente. Nós, de facto, não podemos deixar de ter em conta as responsabilidades que o Estado, que as organizações públicas têm relativamente ao desenvolvimento dos setores económicos, nomeadamente a agricultura, e sabemos que, e isso começa a ser consensual, que o Ministro anterior da Agricultura nem sempre teve a atenção devida para a agricultura e que agora pensamos que é possível dar um passo em frente e, de facto, reforçar a nossa intervenção e o nosso investimento na agricultura. Agora, é óbvio que aquilo que diz tem absoluta razão, que é, em primeiro lugar, tem que partir dos agricultores a capacidade de se organizarem. E com este facto que é existir uma associação de agricultores, ou seja, de produtores de kiwi no nosso país, é um fator positivo no sentido de aceder a novos fundos, de promover ações de formação, de melhor organizar a recolha do produto, de comercializar no estrangeiro a melhores preços. Portanto, tudo isto é fundamental numa organização de produtores. E esse é o primeiro passo. Agora, o Estado tem também que apoiar este esforço. E essa é uma obrigação do Estado. É apoiar os setores da economia que contribuem para a riqueza do nosso país. E eu tenho perfeita consciência que a agricultura contribui para essa riqueza e que esta fileira do kiwi é uma fileira com grande futuro, que promete e que o Estado não pode deixar de apoiar. Pedro Soares, como é que vê os nossos agricultores? Eles começam a ficar mais unidos uns com os outros. Eu penso que isto é essencial para o acesso à nossa agricultura, não é? Porque eu pessoalmente já estive em países estrangeiros, nomeadamente na Holanda, onde trabalhei na floricultura. Lá não há subsídios, mas há o empenho do próprio empresário em modernizar-se, associarem-se com outros produtores de forma a ter um sucesso dentro das suas explorações. Sim, é óbvio que os subsídios não devem ser a principal fonte de rendimento de qualquer atividade económica, como é óbvio. Agora, a questão é que nós entramos na União Europeia, confrontámos-nos com uma agricultura muito desenvolvida nos restantes países, sobretudo no centro da Europa, e é necessário dar esta ajuda, este apoio de modernização, de inovação, de organização aos agricultores portugueses, porque nós precisamos ter uma agricultura, nós não podemos ser apenas invadidos
pelos produtos agrícolas estrangeiros e, portanto, dessa forma deixar morrer as nossas produções agrícolas. Não pode ser nós. O país é do interesse estratégico do país ter produção agrícola. É do interesse estratégico do país nós termos a ocupação do território com os nossos agricultores. Quem é que no interior do país consegue, de facto, humanizar o território? São os agricultores. Nas áreas da serra, com os seus rebanhos, em áreas, por vezes, tão inóspitas que mais nada se dá lá se não há agricultura. Portanto, os agricultores, a agricultura, a floresta, a pecuária, a pastorícia, etc., são setores que, no seu conjunto, tornam a agricultura estratégica para o nosso país. E, portanto, os subsídios não são para tornar os agricultores dependentes dos subsídios, são para os ajudar a organizarem-se, é para os ajudarem a competir melhor, a modernizarem-se, a dotarem-se das melhores técnicas. É para isso que devem servir os subsídios. Agora, há muitos agricultores que me têm dito: eu não precisava de subsídios se os meus produtos estivessem a ser pagos devidamente pelos preços do mercado. Veja o caso do leite, por exemplo, que se queixam constantemente de que o preço à produção é inferior aos preços de custo. É precisamente para situações destas, que são situações muito graves, que afetam muitos milhares de famílias do nosso país, ligadas à agricultura, que devem servir os subsídios. É para os ajudar, é para os incentivar, é para que não abandonem a agricultura. Aliás, esse é o apelo que eu faço aos agricultores de todo o país e desta região em particular. É que não desistam, é que exijam, sejam exigentes, procurem melhorar a sua produção, procurem melhorar a sua capacidade competitiva, mas não desistam da agricultura, porque a agricultura é uma fonte de rendimento que, se for bem orientada, é importante para as famílias, até às vezes pode não ser a atividade principal, mas é uma atividade complementar e, portanto, um complemento importante para o rendimento, mas, sobretudo, é importante para o país que a nossa produção agrícola não desapareça. Repare que nós, neste momento, importamos cerca de 7 mil milhões de euros de produtos agrícolas anualmente e só produzimos cerca de metade. Portanto, a nossa balança comercial em termos de produtos agrícolas é deficitária. Nós, para o esforço de recuperação desta grave crise económica e social que estamos a viver, a agricultura também é necessária. Ora, estamos a chegar ao final da nossa reportagem, também tem os seus afazeres. De qualquer maneira, há aqui muito pano para mangas, mas frisam um problema, e fugindo um pouco da aquicultura, frisam um problema que é a área das florestas. As nossas florestas estão muito desorganizadas. Como é que o Governo vai tentar resolver este problema? O facto de incentivar a produção da nossa floresta europeia, em vez de estarmos aqui a produzir árvores que vêm de outros continentes, como o caso do eucalipto, que realmente dão cabo do nosso meio ambiente. Como é que o Governo poderá ver esta área florestal? Sabe que, bem, pelo Governo, falará o Governo, eu só lhe posso falar em nome da Comissão de Agricultura da Assembleia da República. De qualquer modo, o que eu lhe digo é que acho que há dois grandes problemas que a floresta tem que enfrentar. Uma é precisamente o ordenamento, que o senhor referiu, e bem, a floresta tem que ser ordenada. Não podemos ter manchas pelo país de monocultura de uma determinada espécie florestal, porque isso é prejudicial. Isso incentiva inclusivamente a que, ou dificulta que o combate aos fogos exista. Mas precisamos diversificar a floresta utilizando, como disse, as espécies autóctones. Precisamos ter muito mais castanheiro, muito mais carvalho, muito mais oliveira, etc. Portanto, nós precisamos de diversificar e precisamos de ordenar a floresta. Mas há um outro problema também, que é o problema fitossanitário. Portanto, a floresta está a ser atacada por doenças gravíssimas que tendem a espalhar-se pelo país. E aí tem que haver um esforço de intervenção, de facto, dos poderes públicos, do Ministério da Agricultura, no sentido de aumentar a investigação e apoiar os produtores florestais no combate a essas doenças. Esses, quanto a mim, são os dois grandes problemas e vamos ter que os enfrentar, porque a floresta, de facto, é uma grande riqueza para o país. Repare que há uma fileira inteira ligada à floresta, desde a floresta em si, mas a produção de móveis, a construção civil, etc., portanto, que tem na base a floresta e que tem uma importância económica grande para o nosso país. E, portanto, temos que solicitar que as entidades públicas, o Governo, de facto, o Ministério da Agricultura, neste caso concreto, intervenha no sentido de ordenar a floresta, de ajudar a combater as doenças e de tornar, de facto, uma atividade económica interessante para os produtores a floresta, que eu acho que é. Eu agradeço muito a sua disponibilidade à nossa reportagem e vamos ver se nós, portugueses, vamos libertar deste marasmo, deste individualismo e unirmos mais, porque nós temos a melhor agricultura da Comunidade Europeia, quer queiramos, como Pedro Soares referiu. Temos um bom clima, temos bons terrenos, temos condições para produzir com boa qualidade. Muito bem, muito obrigado, sim.